Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Fiat Argo Tracking na linha 2026 já. Vocês podem perceber aqui na frente que a principal mudança no visual é esse novo farol Full LED, né? Na avaliação completa a gente vai detalhar tudo para vocês. Esse aqui é o nosso teste de viagem, então significa que nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com o Argo Tracking 2026, para testar na estrada parâmetros como consumo, o desempenho, isolamento acústico, o conforto com esses pneus de uso misto. Será que ele fica desconfortável? Será que fica muito ruidoso? A gente vai conferir tudo isso, também direção, enfim, vamos falar desses quesitos mais tradicionais, já que infelizmente esse carro não tem nenhuma assistência à condução, como ACC, frenagem automática ou algo nesse sentido. Uma pena, né? Daqui a pouco falo de preço para vocês também. Mostrando aqui rapidamente o interior e vamos lá então para a estrada testar na prática o Argo Tracking. Começo do nosso trecho de estrada aqui com o Fiat Argo Tracking 2026. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês é resetar o trip de consumo B, para a gente conferir então como que vai ficar a média 100% rodoviária. Lembrando que esse carro tem dois trips de consumo, o que acaba sendo um destaque, já que muitos carros até mais caros só possuem um único trip resetável. Eu gosto de começar sempre falando sobre o conjunto mecânico, e aqui nessa versão Tracking a gente tem sempre o motor 1.3 Firefly, aquele flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Lembrando que você tem também algumas versões do Fiat Argo, o motor 1.0 Firefly. É basicamente a mesma concepção com um cilindro a menos, lá são 3, aqui são 4. Esse aqui, 1.3, ele rende uma potência máxima de 107 cavalos no etanol e 98 na gasolina. Já o torque é de 13.7 no etanol e 13.2 na gasolina. Estamos aqui abastecidos com gasolina, então a gente vai ter uma média de consumo um pouco maior, né? Um pouco melhor, aliás, mas você tem em contrapartida um desempenho menos favorável. E a gente vai testar o desempenho na prática, saindo ali do pedágio, onde a gente põe no modo Sport e dá um pé fundo. Eu citei o modo Sport, isso lembrando porque esse carro tem a transmissão automática do tipo CVT, com uma simulação de 7 velocidades. E lógico que a tração desse carro é somente dianteira. Também vale frisar que hoje em dia não existe mais o Argo Tracking com câmbio manual, embora anteriormente existia essa versão. Quero falar agora para vocês sobre isolamento acústico, que é um ponto bem crítico de alguns modelos da Fiat com essa plataforma ou derivadas dela, né? Você tem aqui no Argo, no Cronos, até mesmo no Pulse, no Fastback, um isolamento acústico bem ruim, para ser sincero. Estamos aqui a 120 km por hora e entra muito barulho de vento na cabine. Tanto que eu estou tendo que falar mais alto do que eu gostaria, porque senão o áudio vai ficar ainda pior ali na câmera. E através do próprio vídeo, vou até ficar um pouquinho em silêncio para vocês ouvirem, entra bastante barulho de vento. Até na câmera vocês conseguem notar. Dá para perceber? Eu estou aqui com o ar-condicionado ligado, na força de ventilação mais baixa. Então não é ele que está fazendo barulho, é aquele vento externo que acaba invadindo aqui a cabine. E tem uma outra questão, a gente tem aqui o motor aspirado, então logicamente você precisa de rotações mais altas para ter um bom desempenho, e aí ele vai gritar bastante. A gente vai mostrar isso também ali no momento do pedágio, de saída do pedágio. Agora, quando você sobe um pouquinho mais a rotação, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó 3.000. Não sei se vocês conseguiram escutar, justamente porque o barulho de vento está atrapalhando. Mas você passando ali de mais ou menos 3.500 rotações, esse motor ele começa a fazer um barulho mais grave, assim, que dá até a impressão de que tem alguma coisa errada com a motorização. E a gente percebeu isso já no Argo S Design, que a gente testou recentemente com esse mesmo conjunto mecânico, e também lá no Fiat Pulse Drive S Design também, que a gente já testou há um tempo maior. Todos eles possuem essa característica de fazer esse barulho bem incômodo. Principalmente na cidade, aqui o barulho de vento camufla um pouco esse barulho da motorização, mas principalmente na cidade, você está em velocidades mais baixas e sobe a rotação passando ali de 3.500 giros,
você escuta muito esse esse barulho bem estranho. Enfim, então o isolamento acústico infelizmente deixa bastante a desejar aqui no Argo. Vamos falar agora sobre preços para vocês. A gente tem, segundo o site da Fiat atualmente, um preço de R$ 106.990 para essa versão Tracking 1.3 CVT. Porém, você tem aqui como opcional o ar-condicionado digital, a chave presencial, os bancos em couro e alguns outros itens assim, que adiciona mais ou menos uns R$3.000 no preço. Então ele vai ali para casa dos 110 e 111, quase 112 se você considerar também o valor da pintura. Ou seja, não é um carro barato, mas hoje em dia nada está barato. Então na avaliação completa a gente vai detalhar melhor todo esse carro, tá? Ponto a ponto dele, para a gente entender se vale a pena ou não comprar esse modelo. Vamos falar agora sobre direção. Como a gente já conhece de vários modelos da Fiat, ela é mais leve. Ela é elétrica progressiva, então significa que aumentando a velocidade ele vai aumentar também a rigidez da direção. Porém, aqui no Argo Tracking a gente tem pneus mais largos, de uso misto também, e você tem a impressão de uma direção um pouco mais dura. E isso provavelmente por conta dos pneus, já que você tem maior arrasto, digamos assim, né? Então ela fica aqui um pouquinho mais rígida. Percebam que fazendo esse movimento aqui, ó, ele não deixa o carro muito direto. Na versão S-Design que a gente testou, que tem pneus de uso urbano, mais finos também, você tinha uma direção um pouco mais leve, que qualquer movimento você balançava bastante o carro. Agora acho que ela poderia ser um pouquinho mais direta também, né? Vocês podem ver que ela tem uma certa folga, digamos assim, ó. Ele não aponta o carro assim com muita rapidez. Vamos falar um pouquinho agora sobre a suspensão para vocês. Nós temos aqui nessa versão Tracking uma suspensão um pouco mais elevada e também pneus de uso misto. E por conta disso, me parece que ele é até mais confortável do que as outras versões do Fiat Argo, porque os pneus são mais largos, são um pouco mais altos também, e quanto mais alto o pneu, geralmente te dá mais conforto. Então eu acho ele bastante macio e confortável. Na estrada isso fica mais notável, já que você tem menos desníveis e irregularidades no solo, mas na própria cidade você percebe que ele chacoalha pouco em relação à quantidade de buracos que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Então nesse sentido de conforto é um carro bem legal para você viajar. A gente passa, por mais que esses desníveis sejam pequenos, ó, a gente sente uma balançada pequena, não é muito grande. Estamos nos aproximando do pedágio, lembrando que depois dele a gente faz o nosso teste de desempenho, então ele é o ponto final do nosso teste de consumo. Antes de falar para vocês como que ficou o nosso triplo de consumo B, eu lembro que esse carro tem 1.161 quilos, ou seja, ele é consideravelmente leve, não é dos mais pesados, considerando também que você tem, apesar de haver a ausência do motor turbo, você tem ainda o câmbio automático, que adiciona um pouco de peso também, pneus de uso misto, enfim, então eu achei um peso interessante, não é muito alto. Outra coisa que eu lembro vocês é que o Inmetro diz que na estrada com gasolina esse carro faz 14,3 km por litro. Vou conferir o consumo aqui no percurso B pela central multimídia, porque aqui no painel ele não mostra a velocidade média, infelizmente. Foram ali 24 km rodados, isso em 14 minutos aproximadamente, tá? 13 minutos e 40 segundos. Velocidade média de 105 km por hora e um consumo médio de 16 km por litro. Não muito, mas acima dos 14,3 informados pelo Inmetro. Ou seja, é um bom consumo, é sim um carro econômico. Não surpreende, não é dos mais econômicos que já passaram aqui pelo canal, mas não dá para dizer que esse consumo é ruim. Vamos lá, pessoal, acabei de ligar aqui o modo Sport, vamos estabilizar em mais ou menos 30 km por hora. Vamos ver se ele sumir esse aviso aqui, ó. Vamos lá, deixar cair um pouquinho. 30 pé no fundo. Demora pra fazer como se fosse uma redução, né? E grita, hein? Nossa senhora. Grita bastante. Ô, meu amigo, tive que tirar o pé aqui, pessoal. Caramba, hein? O cara entra sem dar seta.
Pessoal, estamos aqui em uma condução noturna com Argo Tracking e como a gente não conseguiu fazer a aceleração de 30 a 120, vou tentar fazer agora só aproveitando essa saída do pedágio, tá? Desculpem pela escuridão, mas é porque está à noite. O modo Sport já está ligado, vou colocar aqui a mais ou menos 30 km por hora. Vamos lá, pé no fundo. Ó, lembrando que eu deixei o ar-condicionado ligado, tá? Demora, viu? Caramba, demora bastante, ó. Vai indo, vai chegar, 100 agora. Ih, caramba, 110, não sei nem se vai dar tempo, hein? 120. Bem demorado, né? Como vocês podem ver. Vou falar um pouquinho sobre o desempenho em um outro momento, porque a gente teve um probleminha ali com a GoPro. Então me desculpem por ter que refazer esse teste à noite. Estamos no percurso contrário, tá? Agora voltando em vez de ser indo, mas no mesmo pedágio. Me desculpem por esse probleminha, a GoPro nos surpreendeu negativamente nesse sentido, mas a gente grava assim de qualquer jeito para não perder essa informação para vocês. Vocês viram que saindo do pedágio, a partir do momento ali onde a gente testa o desempenho, a gente já não conseguiu fazer até 120 porque uma montana nos fechou, então eu gravei aquele pedacinho à noite para vocês, mas logo depois disso a GoPro começou a dar problema e a gente perdeu essas gravações. Fiquem tranquilos que isso não vai afetar a média de consumo que eu vou falar daqui a pouco, que foi o trecho padrão total, incluindo as aceleradas que a gente deu. Eu tirei uma foto, então eu vou falar para vocês como que ficou esses quesitos. Mas eu vou então testar aqui o desempenho de novo para vocês, só para a gente falar um pouquinho melhor desse assunto, tá? Vou colocar aqui no modo Sport, ó, a gente percebe que a rotação já aumenta e passou de 3.500 giros, ele faz aquele que eu falei para vocês. Ó, vamos fazer um teste aqui de 85 a 120, vamos ver, ó. 85, pé no fundo. Ó, demora um pouquinho, como se fosse para reduzir. 100 por hora. 110. 117. Nem deu para chegar no 120 nesse espaço. E olha que era um espaço bem longo, porque tinha excreta aqui na frente. Então o desempenho desse carro não é legal. Tudo bem que estamos com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, o que rouba a potência da motorização, e o carro está abastecido com gasolina, então ele fica menos potente e com menos torque. Ainda assim, para um carro desse valor de 112 mil reais praticamente, já merecia um motor turbo, né? Vamos fazer mais uma retomada aqui, colocando em modo Sport. Vou agora de 90 por hora, hein? Pé no fundo. Ó como grita esse motor, hein? Ainda mais que a gente não tem uma moto acústica lá no capô. 110, 115, 120. Demorado, né, pessoal? Vamos agora citar aqueles números que eu disse para vocês do trecho total de estrada. Lembrando, estamos em uma estrada diferente aqui porque teve um probleminha com a GoPro, tá? Mas não foi afetado o consumo, então eu tirei uma foto e vou passar aqui os dados para vocês. Foram 36,2 quilômetros rodados, isso em aproximadamente 26 minutos, 82 km por hora de velocidade média e o consumo de 15,5 km por litro. O primeiro consumo que a gente teve no trecho onde a gente faz uma média mais econômica, sem pisar fundo, foi de 16 km por litro. Então a diferença ali não foi muito grande não. E lembrando que o Inmetro diz que na estrada com gasolina ele faz 14,3, então nossos 15,5 não ficou muito distante. Geralmente os carros que passam pelo canal são consideravelmente mais econômicos. Aqui a diferença foi menor, mas ainda assim melhor do que o número do Inmetro. E o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, lembrando para vocês. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Fiat Argo Tracking 2026 é que ele não mudou muito na concepção geral, né? Você teve ali alguns ganhos na central multimídia, principalmente aqui no conjunto de iluminação, mas o carro em si é o mesmo, inclusive bem parecido com aquela versão S-Design que a gente testou aqui no canal não faz muito tempo, inclusive vermelho também, o que tornam eles ainda mais semelhantes. Como eu disse para vocês, eu tenho a impressão de que essa versão Tracking, talvez por conta dos pneus, ele se torne até um pouco mais confortável. Agora, isolamento acústico, vocês viram que realmente deixa bastante a desejar, principalmente para um carro que passa ali já de 110 mil reais. Hoje a gente sabe que tudo está caro, mas não dá para dizer que é um valor baixo.
O sistema de som é bem mediano, eu esperava que fosse um pouco melhor. E a gente tem também um desempenho que deixa a desejar, para ser sincero. Ele não é assim o pior, por exemplo, como se fosse um 0 a 100 em 19 segundos, como se fosse um motor 1.0 aspirado com um carro muito pesado. Mas não é bom, tá? Principalmente porque nessa faixa de preço você já encontra modelos equipados com motor 1.0 turbo e aí você tem, logicamente, um desempenho bem mais empolgante e interessante. Então, posso dizer que o Argo, sinceramente, não é um carro assim tão gostoso de dirigir, pelo menos com esse conjunto mecânico. Se esse carro tivesse motor 1.0 turbo, certamente melhoraria muito o prazer ao dirigir desse modelo e combinaria muito, inclusive, com essa pegada mais aventureira do tracking e tudo mais, que lembra um pouquinho um SUV, né? Tanto que você tem o Pulse, que é baseado nesse carro. Você tem ali também, acabei não comentando, mas ó, ele vai apitar aqui, vê só, porque eu vou abrir a porta. Tá igual a Volkswagen já, hein? Você tem essa alça aqui da porta muito pronunciada. Eu que sou grande, por exemplo, um lateral do meu joelho fica pegando aqui o tempo inteiro. Então acaba sendo bem desconfortável andar nesse carro, pelo menos para o meu tamanho. Então eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. Então eu acho que falta esse prazer ao dirigir que você já encontra em outros modelos nessa faixa de preço. Agora, falando especificamente do Argo, eu gostei mais dessa versão Tracking, que é a versão Drive S-Design que a gente já testou anteriormente. Só acho que deveria ter um conjunto mecânico já com motor 1.0 turbo. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o consumo do percurso inteiro desde São Bernardo do Campo. E tem ainda, na verdade, uma outra questão. Mesmo com o motor desligado, se você estiver com a chave acionada, ele fica contando o tempo do trajeto, como vocês podem ver, e também diminuindo a velocidade média. Mas eu anotei assim que a gente chegou aqui, e na verdade foram 78,2 km rodados, exatamente o que está mostrando, porém com velocidade média de 50 km por hora, e o percurso feito em 1 hora e 33 minutos, já está quase em 1 hora e 49 ali. O consumo 15,3 km por litro assim que a gente chegou. Nessa pequena manobrada que a gente deu aqui, ele abaixou para 15,2. É um consumo bom, não dá para negar, mas por ser um conjunto aspirado com motor CVT, eu imaginava que seria até um pouco melhor, tá? Longe de ser ruim, mas eu esperava que fosse um pouco mais, digamos que impressionante. É uma média que muitos carros 1.0 turbo conseguem fazer, por exemplo. Por isso que eu digo que, tendo essa ausência de desempenho em relação ao motor turbo, poderia compensar pelo consumo, mas são muito próximos, até mesmo iguais, ou ainda o Argo ser um pouco mais gastão do que alguns outros modelos em específico. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou dessas médias de consumo do Fiat Argo Tracking 2026. O que você acha também do carro de modo geral? Você consideraria a compra por R$110 mil, 111 mais ou menos? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Claro, hype esse vídeo também, se você ainda não fez isso, deixa o seu like aqui embaixo também. E se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.